y si los hermanos adquieren, com certeza não vão se arrepender. seguramente no se van a arrepentir. Jonas capítulo 4, Jonás capítulo 4, do versículo 6 del versículo 6 até o versículo 11. hasta el 11. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú lo hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Quantos podem dizer amém pela leitura? ¿Cuántos pueden decir amén por la lectura? Pode permanecer com a sua Bíblia aberta, se desejar. Puede dejar su Biblia abierta si así lo desea. E a mensagem que desejo pregar essa noite, Y el mensaje que deseo predicar esta noche, submetida ao tema geral dessa conferência, sometiendo al tema general de esta conferencia, es: o dono da missão el dueño de la misión está no controle. está en el control. O dono da missão El dueño de la misión está no controle. está en el control. O dono da missão El dueño de la misión está no controle. está en el control. Glória a Deus. Gloria a Dios. O livro do profeta Jonas El libro del profeta Jonás é um dos mais curtos do Antigo es uno de Testamento. los más cortos del Antiguo Testamento. Tem só 4 capítulos Tiene solamente 4 e capítulos 48 y versículos. 48 versículos. Alguns estudiosos dizem que ele é uma parábola. Algunos estudiosos dicen que es una... Alguns críticos dizem que é apenas uma lenda. Algunos críticos dicen que es solamente una leyenda. Outros dizem que é apenas uma narração sensacionalista. Otros dicen que es una narración sensacionalista. Alguns teólogos liberais Algunos teólogos liberales dizem que é só uma alegoria. Porém, pero os judeus, los judíos, e especialmente o Flávio José, especialmente Bar José, afirmam que é um livro histórico. afirman que es un libro histórico. E independente de qualquer coisa que pensam sobre o livro, Independiente de cualquier cosa que se piense sobre el libro, eu, como discípulo de Jesus, yo como discípulo de Jesús, como cristão, como creyente, como pregador ortodoxo, como predicador ortodoxo, acredito creo
Sem nenhuma dúvida, sin ninguna duda. o livro de Jonas El libro de Jonás é um livro histórico. es un libro histórico. Jonas existiu Jonás existió e quem afirmou foi y Jesus. quien afirmó fue Jesús. Então a palavra de Jesus Entonces la palabra de Jesús merece mais crédito, merece mayor crédito, merece mais confiança merece mayor confianza do que o pensamento de que el pensamiento de qualquer teólogo de liberal. cualquier teólogo liberal. No livro de Mateus, El libro de Mateo, capítulo 12, capítulo 2, e em Lucas, capítulo 11, y en Lucas 11, Jesus falou Jesús habló que Jonas existiu. que Jonás existió. Ele foi uma pessoa real, Él fue una persona real. ele foi um profeta. Él fue un profeta. E é sobre a vida dele Y es sobre la vida de él que nós queremos extrair que nosotros queremos extraer esta noite esta noche algumas lições algunas lecciones. para a minha vida. Para mí el libro, Porque primeiro Deus tem que falar com o pregador. porque primeramente Dios tiene que hablar con el predicador, Para a vida dos missionários, para la vida de los misioneros, para a vida dos que investem em missões, para la vida de aquellos que invierten en misiones e para a vida de todos os que estão ouvindo esta y mensagem para la vida de todos aquellos que están escuchando este mensaje aqui no templo aquí en el templo e também nas redes sociais, y también en las redes sociales, pela internet, onde você estiver. por internet, de donde usted esté. Esta palavra é para o teu coração. Esta palabra es para tu corazón. Nós aprendemos neste livro Aprendemos en este libro sobre este profeta sobre este profeta que em um primeiro momento que en un primer momento escuta um chamado de Deus, escucha el llamado de Dios, mas ele ficou surpreso pero él quedó sorprendido porque Deus o estava chamando porque Dios le estaba llamando e o enviando y le estaba enviando para a capital para la capital da Assíria, de que era naquele momento que era en aquel momento o país el país que significava Que- ou representava el país que significaba o representaba o maior inimigo, el mayor enemigo, a maior ameaça a la mayor amenaza para o povo de para Israel. el pueblo de Israel. Então Jonas não entendeu. Entonces Jonás no entendió Porque o Senhor está me enviando para esse lugar? por qué Dios le estaba enviando a aquel lugar. Porque o Senhor não destrói logo esse povo? ¿Por qué Dios no destruyó de una vez aquel pueblo? E por que me manda para falar a esse povo que é tão mau ¿Y por qué me manda para hablar a este pueblo que es tan malo e que já tentou destruir o meu y país? ya ha destruido mi país? Como é que eu vou lá agora pregar sobre o meu Deus? ¿Cómo voy a predicarle a ellos sobre eso? Mas na verdade a mensagem que Deus estava mandando Pero la verdad que el mensaje que Dios estaba era uma mandando mensagem de juízo. era un mensaje de juicio, Porque Deus havia dito, anunciar ao povo, porque Dios había dicho, anunciad al pueblo que dentro de 40 dias que en 40 días esta cidade esta ciudad será subvertida, será sometida, será queimada. será quemada. Mas no primeiro momento Jonas sentiu o impacto tão forte da mensagem En el primer momento Jonás sintió un impacto tan fuerte en el mensaje que ele se levantou, que él se levantó, mas não foi para ir a Nínive. pero no fue a Nínive. Ele desceu para Jope, Él bajó a Jope, desceu para o navio, bajó para la nave, para el desceu barco, para o porão do navio bajó para la porão. bodega del navío. e depois, sem querer, Después, sin querer, desceu também bajó también para o ventre do grande peixe para el vientre del gran pez. e desceu ainda mais Y bajó más aún para as profundezas do grande para mar las profundidades Mediterrâneo. del mar de aquel lugar, O mar grande, el mar grande, que a Bíblia também chama mar do sal, que la Biblia también llama mar de sal, e também, como sabemos, é o mar Mediterrâneo. que como sabemos es el mar Mediterráneo. Naquele dia, En aquel día, o profeta Jonas el profeta Jonás foi impactado de tal forma fue impactado de tal manera que quando ele foi confrontado, que cuando fue confrontado, já estava no navio ya estaba en el barco e alguém chega e pergunta: y alguien llega y le pregunta, quem é você? ¿quién eres? Quem é o teu Deus? ¿Quién es tu Dios? De que povo és tu? ¿De qué pueblo eres tú? Qual é a tua ocupação? ¿Cuál es tu ocupación? Ele não mentiu. Él no mintió. Ele disse: sou hebreu, Él dijo, yo soy hebreo, pertenço ao povo hebreu pertenezco al pueblo hebreo e sou servo do Deus y soy siervo del Dios Criador, creador que fez o céu, que hizo el cielo, a terra la tierra e o mar. y el mar. Ele me mandou para um certo lugar, Él me mandó a un cierto lugar, mas eu desobedeci. pero yo desobedecí. Só tem um jeito agora. Só há um jeito agora. Solo hay una forma ahora. Vocês vão me tomar, me pegar Ustedes tienen que me agarrar e me lançar às águas. y lanzarme al agua.
Porque toda essa tempestade, Porque toda esa tormenta, todo esse problema aqui, todo ese problema aquí é por minha causa. es por mi causa. Bem, Bien, aí nós começamos a aprender ahí nosotros comenzamos a aprender uma grande lição neste livro. una gran lección de este libro. Eu disse que o tema dessa mensagem Yo dije que el tema de este mensaje é que o dono da missão, que el dueño de la misión, o Senhor da missão, el Señor de la misión, está no controle, está en el control, está no comando. está en el comando. Jonas não sabia. Jonás no sabía. Até aquele momento ele ainda não conhecia Deus como deveria conhecer. Hasta aquel momento él todavía no conocía a Dios como tendría que conocerle. Ele como profeta, porta-voz de Deus, Él como portavoz de Dios y profeta ainda não sabia no sabía todavía que a missão é de Deus. que la misión es de Dios. Deus é o dono da missão. Dios es el dueño de la misión. Deus não é apenas o dono do céu e da terra, Dios solamente no es dueño del cielo y la tierra. mas ele é o dono da missão. Él es el dueño de la misión. Ele é o Senhor da missão. Él es el Señor de la misión. Foi ele que escolheu a cidade, Fue él el que escogió la ciudad. foi ele que escolheu o pregador, Fue el que escogió el predicador. foi ele que escolheu a mensagem, Fue él el que escogió el mensaje. foi ele que deu prazo. Fue él que dio plazo. É ele que escolhe tudo. Él es el que elige a todos. Ele é o dono da missão. Él es el dueño de la misión. Foi ele que escolheu vocês. Él es el que te escogió a ti. Foi ele que escolheu o pastor da igreja. Fue Dios que le escogió al pastor de la iglesia. Pastor Edgar. Al pastor Há Edgar. 30 anos passados. Hace 30 años pasados. Interessante que ele escolheu a cidade. Es interesante que él escogió la ciudad. Colocou pelo Espírito Santo no coração do pastor o nome da cidade. Puso en el corazón del pastor por el Espíritu Santo el nombre de la O ciudad. pastor nunca havia havido El pastor nunca había escuchado eso, essa cidade. de esa ciudad. Mas ele ficou sabendo onde era. Pero él supo dónde era. Porque Deus é quem escolhe. Porque Dios es el que elige. Ele escolheu a cidade. Él eligió la ciudad. Ele escolheu quem iria suprir e quem iria coordenar essa missão. Él eligió quién iría a suplir y quién iría a coordinar la misión. Por 30 anos. Por 30 años. Até hoje estamos comemorando. Hasta hoy estamos conmemorando. E ainda não sabemos Y todavía no sabemos por quantos anos mais por cuántos años más a igreja vai estar aqui na la terra. iglesia va a estar aquí en la tierra. E por quantos anos mais Y por cuántos años más ele vai continuar levantando missionários Él e va a missionárias. continuar levantando Jovens, misioneros y homens e misioneras, mulheres, jóvenes, hombres cheios y do mujeres, Espírito, lleno del cheios Espíritu, do Espírito, lleno del Espíritu, cheios do Espírito, lleno del Espíritu, cheios do lleno del Espírito, Espíritu, para fazer discípulos para ser discípulos de todas as de nações, todas las naciones, de todas as de nações, todas las naciones, para a glória do seu para nome. gloria de su Para a nombre, glória do seu para nome. gloria de su nombre. Deus é o centro de tudo. Dios es el centro de todo, Ele é o dono da missão es el dueño de la misión e ele está no controle. y Él está en el control. Escute a primeira lição, missionário. Escuche la primera lección, misionero. Até as tempestades, Hasta las tormentas, os ventos, hasta los vientos, as ondas las olas, obedecem ao Senhor. obedecen al Señor. Escute mais uma lição. Escuche una lección más. Se você pensa que fugiu de Deus, Si usted piensa que ha escapado de Dios ou que tentou fugir de Deus como fez o profeta o Jonas, que ha tratado de escapar de Dios como hizo el profeta, se você pensa que já foi longe demais, si usted piensa que se fue muy lejos ya, fugindo de Deus ou tentando fugir de Deus, huyendo de Dios o tratando de huir, pode acontecer com você puede pasar contigo o que aconteceu com Jonas. lo que pasó con Jonás. Em alguma curva do caminho, En alguna curva del camino, Deus encontrará você. Dios te encontrará. Deus encontrará você. Dios te encontrará. Porque Ele sabe onde você está. Porque sabe Él dónde estás. Ele sabe o que você pensou. Sabe lo que pensaste. Ele sabe o que você imaginou. Sabe lo que imaginaste. Ele sabe qual foi a tua tristeza. Sabe cuál fue tu tristeza. Ele sabe qual foi o teu plano. Sabe cuál fue tu plan. Ele sabe qual foi o teu problema. Sabe cuál fue tu problema. Ele sabe por que você desistiu. Sabe por qué existes. Ele sabe por que você pensou em desanimar. Sabe por qué pensó en desanimar. Mas não se esqueça, Pero no olvide, Ele ainda está no controle. Él todavía está en el control. Ele ainda está no controle. Él todavía está en el control. Ele controla o tempo. Él controla el tiempo. Ele controla a agenda. Controla la agenda. Ele controla tudo. Él controla todo. Ele controla o mar. Él controla el hogar. Ele controla o vento. Él controla el mar, el viento. Ele controla as circunstâncias. Controla la circunstancia. E nem toda tempestade Y no toda tempestad vem para te destruir. viene para destruirte. Nem todo vento que se levanta Ni todo viento que se é levanta para te destruir. es para destruirte. Muitas vezes ele permite Muchas veces Él permite que se levante uma que se tempestade levante vientos
que se levante uma circunstância contrária, que se levante una circunstancia Adversa. adversa, contraria, mas não é para te destruir. pero no es para destruirte. Na verdade, En verdad, Ele quer Él quiere que você se aproxime mais que dele. usted se aproxime más Ele de quer Él. mostrar o seu poder. Quiere mostrarte su Ele poder. quer avaliar a tua situação. Él quiere medir tu situación. Ele quer que você chegue mais perto Quiere que dele. te acerque más a Él. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque assim como Jonas, Porque así como Jonás, ele quer criar em você Él quiere crear en ti caráter santo. un carácter santo. Caráter santo. Un carácter santo. Relacionamento mais íntimo. Un relacionamiento más íntimo. Relacionamento mais chegado. Un relacionamiento más llegado. Ele quer criar em você Él quiere crear en ti coração obediente un corazón obediente e coração amoroso. y un corazón amoroso. Coração obediente Un corazón obediente e coração amoroso. y un corazón amoroso. Aleluia. Aleluia. Quantos recebem esta palavra? ¿Cuántos reciben esta Quantos palabra? estão entendendo esta ¿Cuántos están palavra? entendiendo esta palabra? Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Bendito sea el Senhor. nombre del Señor. No capítulo 1, En el capítulo 1, Jonas tenta fugir da vontade de Deus. Jonás trata de huir de la voluntad del Señor. No capítulo 4, En el capítulo 4, ele tenta fugir do amor de Deus. él trata de huir del amor de Dios. No primeiro capítulo, sem entender, En el primer capítulo, sin entender, ele tenta fugir da presença e da vontade de él Deus. trata de huir de la presencia y la voluntad de Dios. Lá no capítulo 4, En el capítulo 4, depois que ele havia concluído a obra, después de haber concluido la obra, ele tentou fugir él trató de huir do amor del amor e da y de misericórdia. la misericordia. Mas como Deus está no controle, Pero como Dios está en el control, Deus chega él llega na hora certa en el momento exacto e dá a lição que o profeta precisa ouvir. y da A lição. la lección que el profeta necesita E escuchar. ensina-o Y le enseña sobre o seu amor, sobre su amor, sobre a sua sobre misericórdia, su misericordia, sobre a sua graça. sobre su gracia. Não somente sobre Israel. No solamente sobre Israel. Deus não ama apenas Israel. Dios no ama solamente a Israel. Jonas precisava saber disso. Jonás necesitaba saber de esto. O amor de Deus é por todas as nações. El amor de Dios es por todas O las amor de naciones. Deus é por todos os povos. El amor de Dios es por todos los pueblos. O amor de Deus é por todas as etnias da El terra. amor de Dios es por todas las etnias de la O amor tierra. de Deus é pelos grandes e os pequenos. El amor de Dios es por los grandes y chicos. Deus ama os pobres e os ricos Dios também. ama a los pobres y ricos también. Deus ama todos os povos da Dios terra. ama a todos los pueblos de la tierra. Deus queria que o profeta missionário entendesse Dios quería que el profeta misionero que a entendiera graça de Deus é maior que la gracia de Dios es mayor do que a nação de que la Israel. nación de Israel. O amor e a graça de Deus é maior El amor y la gracia de Dios es mayor do que a lei que ele havia dado para Israel. que la ley que él había dado a Israel. O amor de Deus e a graça de Deus são El amor maiores. de Dios y la gracia es mayor. São maiores Son mayores do que a liturgia de uma igreja, de que la liturgia de una iglesia. do que a convenção de pastores de uma igreja. Que la convención de pastores de una iglesia. Tem coisas que Deus faz Hay cosas que Dios hace que vai além do nosso estatuto, que va más allá de nuestros que estatutos, vai além do nosso regimento, que va más allá del régimen de la que iglesia, vai além das nossas que va estruturas, allá, más allá de la estructura, porque o dono da missão porque es el dueño de la misión, é maior do que a nação inteira, es mayor que la nación é entera, maior do que a igreja es toda, mayor que toda la iglesia, ele é maior do que as suas leis, es mayor que sus leyes, porque a lei foi ele que criou. porque la ley fue el que O creó. amor de Deus é tão grande, El amor de Dios es tan grande, sua misericórdia é tão su grande, misericordia es tan grande, que ele está disposto a levantar homens e mulheres que Él está dispuesto a levantar hombres y para mujeres ir a qualquer lugar do para ir a planeta cualquier Terra lugar del planeta Tierra para salvar uma vida. para salvar una vida. Aleluia, Aleluya. aleluia. Aleluya. Quantos se sentem amados pelo Senhor? ¿Cuántos se sienten amados por Você el se Señor? sente amado por Deus? ¿Se siente amado por Dios? Você se sente amado por ¿Se Deus? siente amado por Dios? Faça assim um gesto de um abraço em você mesmo. Haga así y abrácese a sí mismo. Em você mesmo. A sí mismo. Deus te abraçou. Dios te abrazó. Deus te acolheu. Dios te recogió. Deus te recebeu. Dios te recibió. Deus te acolhe. Dios te recoge. Deus te recebe. Dios te recibe. Deus te ama. Dios te ama. Deus te conhece. Dios te conoce. Deus te vê. Dios te ve. Deus sabe tudo a teu respeito. Dios sabe todo a tu respecto. E Ele te trouxe aqui esta Él te noite trajo aquí en esta noche para que você escute essa palavra. para que escuche esta palabra. Ele não esqueceu de você. Él no se olvidó de ti.
Pode porventura una mujer, pode porventura ¿puede acaso una mujer se esquecer do filho a quem amamenta? olvidar del hijo que amamanta? Diz o Senhor. Dice el Señor. Todavia, Pero aún, ainda que ela se esquecesse do aunque filho ella se olvide del hijo a quem amamenta, a que amamanta, eu, porém, yo não me esquecerei de ti. no me olvidaré de Não ti. me esquecerei No de me ti. olvidaré de ti. Diz o Senhor. Dice el Señor. Eu te tenho gravado Yo te tengo grabado nas palmas das en minhas la palma de mãos. mi mano. Eu te chamei pelo teu Yo nome. te llamé por tu nombre. Eu te chamei pelo teu Yo nome. te llamé por tu nombre. Eu te conheço Yo te pelo teu conozco nome. por tu Eu nombre. te chamei. Yo te llamé. Tu és meu. Y tú eres mío. Aleluya. Aleluia. Aleluya. A outra grande lição que aprendemos desse livro, La otra gran lección que aprendemos en este libro, que qualquer pessoa que cualquier persona pode experimentar puede experimentar de Deus de Dios uma segunda chance. una segunda oportunidad. O nosso Deus Nuestro Dios é o Deus es el Dios da segunda chance. de las segundas oportunidades. Ele deu a segunda chance para Jonas. Él le dio la segunda oportunidad a Jonás. Na primeira, En la primera, Jonas desobedeceu. Jonás desobedeció. Deus preparou o grande peixe, Dios preparó un gran pez engoliu Jonas y tragó a Jonás. e depois deu uma ordem para o peixe. Y le dio una orden al pez. Agora deixe lá na praia. Ahora déjenlo en la playa. Quando Jonas se levanta, Cuando Jonás se levantó, percebe que está com vida, se da cuenta que está Gloria con vida. a Dios. Gloria a Dios. porque ele havia orado no ventre do peixe. Porque había orado en el vientre del pez. Agora observe, Ahora mire, a oração do capítulo 2 la oración del capítulo 2 transformó o missionário desobediente un misionero desobediente do capítulo 1 del capítulo 1 no missionário en el misionero do capítulo 3. del capítulo 3. Agora disposto, Ahora dispuesto, restaurado, restaurado, disposto, dispuesto, pronto listo para chegar até Nínive para llegar hasta e Nínive entregar a mensagem de Deus y entregar el mensaje de Dios para o povo daquela para el cidade. pueblo de aquella ciudad. Olha o que a oração faz. Mira la oración que hace. Quando você pensar Cuando usted piensa que chegou ao final, que llegaste al final, que agora não há mais jeito, que ahora no hay más manera, Deus nos ensina nesse livro Dios nos enseña en este libro que Ele está no controle que Él está en el control e que através da tua oração y que a través de tu oración Ele muda as Él circunstâncias, cambia las Ele circunstancias, muda as Él coisas, cambia las cosas, Ele muda as pessoas, cambia las personas, Ele controla a Él natureza, controla la naturaleza, Ele deu ordem ao vento, dio orden al viento, Ele deu ordem ao mar, dio orden al mar, Ele deu ordem ao grande peixe, dio orden al pez agora Ele deu ordem ao y le dio profeta. ahora la orden al profeta. Ele tocou no coração do povo de Nínive. Él tocó en el corazón del pueblo de Nínive, Ele falou com seu profeta habló con su profeta para provar a todos nós para probar a todos nosotros que Ele está no controle de todas as que Él está en el coisas. control de todas las A cosas. missão é dele. La misión es de Él. Ele também dará uma segunda chance Él también dará una segunda para aquele oportunidad que se quebranta, para aquel que se para quebranta, aquele que se arrepende. para aquel que se arrepiente. Não duvide No dudes do que Deus é capaz de de lo que fazer Dios es capaz de hacer na vida de alguém en la vida de alguien que se coloca em suas que mãos. se pone en sus manos. Temos mais uma lição. Tenemos más una lección. A misericórdia de Deus La misericordia de Dios é demonstrada nesse livro es demostrada en este libro e na vida desse profeta. y en la vida de este profeta. No capítulo 1, En el capítulo 1, Deus teve misericórdia Dios tuvo misericordia dos marinheiros. de los marineros. Deus amparou, Deus salvou do naufrágio. Dios amparó y salvó del naufragio. No capítulo 2, En el capítulo 2 observamos observamos a misericórdia de Deus la misericordia de Dios pelo próprio profeta, por el propio profeta que clama ao Senhor que clama al Señor e Deus dá uma ordem ao peixe. y Dios le da una orden al pez. Deus segura a quantidade exata de oxigênio Dios prepara la cantidad exacta de oxígeno
para não permitir que o seu profeta morresse. para que no permita que su profeta muera. Talvez alguns minutos antes, Tal vez algunos minutos antes, Deus guiou aquele peixe Dios guió a aquel pez para subir para subir e deixar a cabeça fora da água y dejar la cabeza un rato fuera del agua e encher as suas guelras y llenarse com a quantidade suficiente de oxigênio, con la cantidad suficiente de oxígeno estourando os limites, y rompiendo los límites, porque alguém mais iria precisar daquele oxigênio. porque alguien más necesitaría de aquel Na oxígeno hora en el certa, momento cierto. Deus Dios ordena al ao peixe pez que engula o que profeta trague al profeta e depois y después ordena ao mesmo peixe, ordena al mismo pez, depois de ouvir a oração do profeta, después de escuchar la oración del profeta, vá, vete, coloque esse homem em terra. tire ese hombre en la tierra. E quando o homem chega em terra, Y cuando el hombre llega en la tierra, ele ouve a voz do él Senhor. escucha la voz del Señor. Meu servo, Mi siervo, está na hora. es el momento. Agora vá. Ahora vete. Agora vá. Ahora vete. Agora vá. Ahora vete. O povo precisa ouvir. El pueblo necesita O oír. povo precisa ouvir. La gente necesita oír. A população daquela cidade te La espera. población de aquella ciudad te espera. Há um julgamento. Hay un juicio. Há um juízo para enviar naquela nação. Hay un juicio que está por ser enviado a aquella nación. Mas o juízo pode ser suspenso. Pero el juicio puede ser suspendido Se você for lá si fueres allá e pregar y prediques o que eu estou mandando lo que você yo te estoy fazer. mandando a ti hacer. O que eu estou mandando você Lo falar. que yo te estoy mandando a hablar. Bendito seja o nome Bendito do sea el Senhor. nombre del Señor. No capítulo En el 3, capítulo 3, Deus demonstra a sua misericórdia Dios demuestra su misericordia pelo próprio povo de Nínive, pero por el propio pueblo de que Nínive, escuta a mensagem que escucha el mensaje e se arrepende. y se arrepiente. O rei se arrependeu. El rey se arrepintió. Do grande ao pequeno, Del grande al pequeño, do pequeno ao maior, del pequeño al mayor, todos se arrependeram. todos se arrepintieron. E Deus recebeu Y Dios o recibió. arrependimento do povo. El arrepentimiento del E o pueblo. Senhor fez uma reunião Y el Señor hizo una na reunión cúpula celestial en la cúpula celestial e suspendeu y suspendió o julgamento. el juicio. E disse: não haverá mais incêndio na cidade. y dijo: no habrá más não incendio en la haverá mais ciudad, morte na no cidade. habrá más muerte en la ciudad. Eu vou salvar esse povo. Voy a salvar ese pueblo, Porque o povo ouviu a mensagem porque el pueblo escuchó el mensaje e se arrependeu. y se arrepintió. No capítulo 4, En el capítulo 4, a mensagem el mensaje, que o profeta havia pregado, el que el profeta predicó, ele mesmo não entendeu tudo. él mismo no entendió todo. Quando Deus suspendeu o julgamento, Cuando Dios suspendió el juicio, aí ele olha para si, ahí él Pensa miró para consigo. sí, pensó consigo, disse: Senhor, dijo: Señor, por isso que eu não queria vir. por eso que yo no quería venir, Eu sei que tu és Deus misericordioso, porque yo sé que tú eres un Dios tu és Deus misericordioso, clemente, un Dios clemente, tu és muito bom, tu és tú eres amoroso. bueno, amoroso. E agora está aí o povo Y vivo. ahora está ahí el pueblo vivo. E o que agora, como vão pensar de mim? ¿Y ahora qué van a pensar de mí? Ele estava angustiado, Él estaba angustiado. mas Deus enviou Pero Dios envió uma planta una planta e lhe fez sombra. y le hizo una sombra. E ele se alegrou com a sombra. Y él se alegró con la sombra. Veio tranquilidade. La tranquilidad. Mas logo em seguida, Pero enseguida Deus deu mais uma prova no profeta. Dios probó al profeta nuevamente. Mandou um vermezinho, Mandó un gusano, um bichinho, un gusanito que feriu a planta que hirió la planta. e a planta secou. Y la planta se secó. E no outro dia, Y al otro día, aí Deus permitiu ahí Dios permitió vento calmoso un viento solano que trouxe calor enorme. que trajo un calor enorme. E o profeta estava quase desmaiando. Y el profeta estaba casi desmayando. E dizendo: eu não deveria ter vindo. Y él dijo: no debería haber Eu venido. não deveria ter pregado. No debería haber Então o predicado. Senhor disse: Entonces el Señor le dijo: será que é razoável essa tua ira? ¿será que tienes razón al enojarte? Será que é razoável porque essa planta secou? ¿Será que tienes razón para enojarte porque la planta secó? E ele disse: sim, Senhor, eu tenho Él razão. dijo: sí, Señor, yo tengo razón. E eu acho que é melhor morrer do que viver. Yo creo que es mejor morir que vivir. Deus chega para ele e diz: mas como, meu servo? Dios le dice a él: pero ¿cómo, hijo?
Você ainda não entendeu? ¿No entendiste todavía? Tu tiveste misericórdia da planta, Tuviste misericordia de la planta, que tu não fizeste nada para fazê-la nascer, pero es que tú no hiciste nada para que nazca. não fizeste nada para ela No crescer. hiciste nada para que crezca. Tu estás com misericórdia, sentindo um amor tão grande pela planta. Tiene misericordia y siente amor por la planta. E por que eu Porque yo não teria misericórdia? no tendría E misericordia. porque eu não poderia me compadecer Porque yo no podría compadecerme de uma multidão de mais de 120 mil de una pessoas multitud de más de 120,000 personas que não sabe discernir que no sabe discernir entre a mão direita e a esquerda. su derecha de la izquierda. Deus estava falando do discernimento espiritual. Dios estaba hablando de discernimiento espiritual. Deus estava dizendo para Jonas: você ainda não entendeu Dios le estaba diciendo a Jonás, no entendiste que o meu todavía amor que mi amor é tão grande es tan grande e que eu te chamei que yo te llamé não apenas no apenas para ter misericórdia para tener misericordia das plantas. de las plantas. E agora esta noite eu digo a todos os missionários Y que aqui ahora esta estão: noche digo a todos los misioneros que están aquí, Deus não nos chamou Dios nos llamó apenas apenas para defender para defender os golfinhos. los Golfinhos. delfines. Sim. E Deus não nos chamou apenas Dios no nos llamó apenas para defender a fauna para defender la fauna ou a flora da Amazônia, o la flora de la Amazonia, de qualquer lugar. de cualquier lugar. Deus chamou a mim e a você Dios me llamó a mí y a ti para salvar para salvar homens e mulheres, hombres y mujeres, pessoas, personas, crianças, niños, adolescentes, jovens, jóvenes, senhores, señores, senhoras, señoras, idosos, em ancianos, qualquer lugar da en terra. cualquier lugar de la tierra. Foi para isso que Deus nos chamou. Fue para eso que nos llamó. Fique de pé na presença do Quédese de Senhor. pie en la presencia del Señor. E para encerrar essa Y para palavra, terminar esta palabra, eu preciso dizer a todos aqui yo que necesito decirle a todos que Deus mostrou ao profeta que Dios mostró al profeta que Ele é o Senhor do universo. que Él es el Señor del universo. É Ele quem controla as Él criaturas. es el que controla la criatura. Mas a última lição La última lección dessa de mensagem este mensaje é sobre as imperfeições es sobre las imperfecciones daquele mensageiro. de aquel mensajero. Deus sabia que ele era imperfeito. Dios sabía que él era imperfecto. Deus sabia que ele era fraco. Dios sabía que él era débil. Deus sabia que ele não entendia tudo. Dios sabía que él no entendía todo. Mas mesmo assim, Pero igual así, Deus o chamou. Dios le llamó. Deus o enviou. Dios lo envió. Deus lhe deu uma tarefa. Dios le dio una tarea. E Deus foi com ele. Y Dios fue con él. E Deus cumpriu a Y Dios palavra. cumplió la palabra. Agora escute. Ahora escuche. Há muitas pessoas aqui Hay muchas personas aquí que ao ouvir essa palavra que al oír esta palabra estão dizendo: mas eu están diciendo, pero yo sou pequeno, soy pequeño, sou fraco, soy débil, sou limitado. soy limitado. Eu já senti um enorme desejo de fazer a obra do Senhor, Yo ya sentí deseos para hacer la obra del Señor, mas me sinto muito aquém. pero me siento muy débil. Estou longe. Estoy lejos. Eu não estou preparado. No estoy preparado. Através dessa mensagem, A través de ese mensaje, Deus nos ensina Dios nos enseña que Ele chama também que Él llama también os fracos, a los débiles, os limitados, los limitados, os imperfeitos los imperfectos e aqueles que dizem y aquellos que dicen e que pensam: y que piensan, eu não sou, yo no soy, eu não tenho, yo no tengo, eu não posso, yo no puedo, eu não sei, yo no sé, eu não consigo. yo no consigo. Mas o Senhor diz: El Señor te dice, tu não podes, tú no puedes, mas eu posso. pero yo puedo. Tu não tens, Tú no tienes, mas eu tenho. pero yo tengo. Tu não és, Tú no eres, mas eu sou. pero yo soy. Tu és pequeno, Tú eres pequeño, mas eu sou grande. pero yo soy grande. A missão é minha. La misión es mía. Eu sou o dono da obra. Yo soy dueño de la obra E eu estou no y controle. yo estoy en el control. Eu controlo a natureza. Yo controlo la naturaleza, Eu controlo o vento. controlo el viento, Eu controlo o mar. controlo el mar. Eu dei ordem ao peixe. Yo le di orden al pez, Eu mandei o mandé profeta. al profeta. Eu controlo as autoridades. Yo controlo las autoridades. A última palavra é La minha. última palabra es mía. Eu ainda estou sentado no trono. Todavía estoy sentado en el O trono. controle do universo está nas minhas El mãos. control del universo está en mi mano. Se
Se o controle do universo está nas mãos de Deus, si el control del universo está en las manos de Dios, o controle da tua vida el control de tu vida também está nas mãos de también Deus. está en sus manos. O Senhor deseja El Señor desea criar em você, crear en ti, criar em mim, crear en mí, criar em todos nós crear en todos nosotros caráter santo, un carácter santo, relacionamento mais íntimo un com Ele. relacionamiento más íntimo con Él. Ele estava ensinando a Jonas, Él estaba enseñando a Jonás, ele estava ensinando e dizendo ao profeta: Él estaba enseñando y diciendo al profeta, não é do jeito que você quer, no es de la manera que tú quieres, é do jeito que eu quero, es de la manera que yo quiero, porque a obra é minha, porque la obra es mía. eu estou no controle, Yo estoy en el control. eu dou uma segunda chance, Yo doy una segunda oportunidad. eu dou uma segunda oportunidade para quem eu quero dar. Yo doy una segunda oportunidad a quien quiero dar. E se você se coloca em minhas mãos, Y si tú te pones en mis manos, a obra que tu estás la fazendo obra que estás haciendo será do meu agrado, será de mi agrado. e grandes Y coisas grandes cosas poderão acontecer podrán pasar por teu intermédio. por medio de ti. Nínive Nínive só foi destruída solo fue destruido 100 anos depois 100 años después da pregação de Jonas. de la predicación de Jonás. 2 gerações foram salvas 2 generaciones fueron salvas por uma pregação. por una predicación. Oh, como a pregação é extraordinária. Oh, como la predicación es extraordinaria. Você não imagina o que Deus pode fazer por Usted no se meio imagina lo que Dios puede hacer por medio de uma palavra de una palabra que Ele colocou no teu que Él coração. puso en tu corazón. O que você decide esta noite? ¿Qué decides en esta noche? Você quer ir logo da primeira vez? ¿Usted quiere ir la primera vez? O que você decide esta ¿Qué noite? decides esta noche? Deus está no controle. Dios está en el control. O dono da missão El dueño de la misión não esqueceu de você. no olvidó de ti. Missionário, Misionero, alegra o teu coração. alegra tu corazón. Há uma recompensa Hay una recompensa preparada por Deus preparada por Dios para a tua obra. para tu obra. Jovem, Joven, adolescente, adolescente, Deus tem um chamado. Dios te ha llamado. Deus tem um propósito Dios tiene un propósito para a tua vida. para tu vida. E se você quiser ouvir, Y si quieres oír, se quiseres escutar o chamado do si Senhor, quieres escuchar el llamado del Señor, Ele te levanta, Él te levanta, Ele te capacita, Él te capacita, te envia às nações. te envía a las naciones. E naquele grande Y en dia, aquel gran día, depois do arrebatamento da igreja, después del arrebatamiento de la iglesia, você estará diante dele, estarás delante de Él, recebendo das mãos do Senhor recibiendo de las manos del Señor o teu galardão. tu galardón. E diante do trono de Deus Y e do Cordeiro, delante del trono de Dios y del Cordero, com aquela multidão con inumerável, aquella incontable multitud. digno é o Cordeiro Digno es el Cordero de receber a de honra, recibir la a honra glória gloria e o louvor y el honor, para todo sempre. para todo y siempre. Digno é o Cordeiro, Digno es el Cordeiro, porque Ele comprou porque Él compró para Deus, homens e mulheres hombres y mujeres de todas as de tribos, todas las tribus, línguas, lenguas, povos pueblos e nações. y naciones. A Deus toda glória, A Dios toda gloria, a Dios toda gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Una predicação salvou 2 gerações. Essa palavra que foi pregada nesta noite, a palavra que foi predicada nesta noite, é uma predicação, é uma pregação. E veio de Deus, vindo de Deus. Se nesta noite tu ouves essa palavra e crees que Deus falou, si nesta noite oíste essa palavra e crees que Deus falou contigo, y le das la oportunidad a Dios y das a oportunidad a Deus, essa palavra pregada esta noite pode fazer grande coisa na tua vida. Só precisa a tua disponibilidade e a tua fé. E nós queremos orar por ti. Convidamos você que venha aqui
Rápido, rápido, para que possamos orar por você. Você que está disponível, você que de repente estava fugindo de Deus, você que estava escapando de Deus, se fazendo do bobo, de não ouvir. Esta noite você não tem desculpa. Deus está te chamando. Venha, 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 venha. Venga, venga, venga. Tú que estabas escapando de Dios, tú que estabas huyendo de Dios, este es tu momento, este es el instante en que la palabra predicada se va a hacer vida en tu vida. Ese es un momento que a palabra pregada vai se fazer vida na tua vida, mas tu precisa crer. Aleluya. Venha, 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 venha rápido, venha rápido. Espírito Santo está aqui, o Senhor está aqui, vai operar em muitas vidas, transformar em muitas vidas. Oh, essa palavra vai fazer milagres em muitas vidas. Gerações vão ser salvas por essa decisão que tu está fazendo. Almas vão ser alcançadas por essa decisão que tu está fazendo esta hora. Venha, 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 venha. Aproxime-se mais, por favor, para que aqueles que vão chegando possam ter o seu lugar aí. Acérquese más, por favor, para que los que llegan puedan tener lugar también, porque hay más lugar aquí adelante. Venga más, acérquese más. Deus te chama, Deus te chama. Deus quer arrumar o teu caráter, Deus quer arrumar a tua comunhão com Ele. Deus quer que o teu coração esteja alinhado com Ele nesta noite. Esta é tua noite, esta é tua noite. Venha aqui, aleluia, prostrado outra vez. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Veja gente que está trazendo o seu filho. Traga o seu filho, a sua filha e consagre ao Senhor. Traga seu filho e sua filha. Se não está aqui, igual, traga ele pela fé. Venha tu em sua representação e diga: meu filho está no mundo, mas tu estás chamando ele, Senhor. Eu me rendo. Santo, santo, aleluia, aleluia. Conhecer-te mais. Aleluia, 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 aleluia. Vamos orar com o pastor. Aleluia. Eu tenho certeza que o Espírito do Senhor está tocando em muita gente aqui. Tenho certeza que o Espírito Santo está tocando muita gente aqui. Hoje é noite de reconciliação. Hoje é noite de reconciliação. É noite de restauração. É noite de restauração. É noite de decisão. É noite de decisão. Deus está dando uma segunda chance. Deus está dando uma segunda oportunidade para muita gente aqui. Para muita gente aqui. Agarre essa oportunidade. Tome essa oportunidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não deixe passar. Não deixe passar. A igreja estenda as mãos. A igreja levante sua mão, por favor. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, Senhor. A Tua palavra foi ministrada essa noite, no poder e na graça do Teu Espírito Santo. Aqui estão estes irmãos e irmãs diante de Ti. Aqui estão alguns, ó Senhor, que por algum motivo, por alguma circunstância, poderiam estar pensando em fugir de Ti. Poderiam estar pensando em fugir da Tua presença. Mas o Senhor os achou nessa noite. O Senhor os encontrou nesta noite. O Senhor falou com eles aqui esta noite. O Senhor tocou em seus corações aqui esta noite. O Senhor tocou em sua alma. O Senhor tocou em seu espírito. E muitos estão sendo vocacionados para a obra de missões. Muitos estão sendo vocacionados esta noite e estão sendo cheios do Espírito Santo para fazer uma grande obra no Brasil, no Uruguai, no Paraguai, em toda a América Latina, na América do Norte, na Europa, na África, no Sul, no Norte, no
no sul, no leste, no oeste, lá na Oceania, em qualquer país do continente asiático, onde quer que o Senhor tenha um plano, onde quer que o Senhor tenha um propósito, Deus das missões, Tu estás no controle, Tu estás no controle, e esta obra não vai parar, e esta obra não vai parar, e esta obra não vai parar. Em nome de Jesus, esta obra não vai parar. Em nome de Jesus, esta obra vai continuar. Levanta, Senhor, levanta mais obreiros. Levanta mais obreiros. Levanta mais homens e mulheres. Levanta jovens. Levanta crianças. Levanta adolescentes. Levanta homens e mulheres cheios do Espírito, cheios do Teu Espírito, cheios do Teu Espírito, cheios do Teu Espírito, para fazer missões até os confins da terra, para fazer missões até os confins da terra, para fazer discípulos de todas as nações, para fazer discípulos de todas as nações, para fazer discípulos de todas as nações, de todas as nações, de todas as nações. Santo. Aleluia, Aleluya. aleluia, Aleluya. aleluia. Aleluya. Deus conta contigo. Dios cuenta contigo. Não decepciones o Senhor. No decepciones al Señor. A obra é grande. La obra es grande. Ele está no controle. Él está en el control. Ele é o dono. Aleluia. Se você sente a presença dele, Si siente la adore-o. presencia de Dios, adórelo. Se você Adórelo. sente a presença dele, Siente glorifique-o. la presencia de Dios, glorifíquelo. Se você sente a presença Si siente dele, la presencia de Dios, seja renovado em nome de sea Jesus. renovado en el Seja nombre de Jesús. renovado em nome de Jesus. Sea renovado en nombre de Jesús. Receba a renovação do Reciba céu. la renovación del Receba a cielo. renovação do Espírito Santo. Reciba la Em renovación nome del de Espíritu Jesus. Santo, en nombre de Jesús. E volte dessa conferência Y vuelva de esta conferencia mais animado, más animado, mais disposto, más dispuesto, mais perseverante, más perseverante, mais perto de Deus, más cerca de Dios, mais perto de Deus, más cerca de Dios, mais perto de más Deus, cerca de Dios, mais perto do Senhor, más cerca del Señor, mais íntimo do Senhor. más íntimo del Señor. Ele conta contigo. Él cuenta contigo. Adore ao Senhor. Adórelo, adórelo. Adore ao Senhor. Adórelo, adórelo. Adore ao Senhor. Adórelo. Adore ao Senhor. Adórelo, adórelo. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adórelo. Nada se compara a Adore al Señor por un minuto, no se ti. mueva, no se mexa, fique ahí un poquinho. Adore a Deus por un minuto, por favor. Tu és o centro, Adora a Deus. tudo obra para ti, Jesus. Nada mais importa, nada se compara a ti. Nada se compara a ti, Senhor. Jesus, tu és o centro, El centro, Jesús. tudo aponta Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro da sua igreja. Jesus é o centro da sua igreja. Um dia ele voltará. Como a igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus,
Jesus é o centro da sua igreja. Jesús es el centro de esta igreja. Jesus é o centro da sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, Jesus, compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus. Aleluya, 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 aleluya. Amarabashorabaka. Volte para o teu lugar, mas continue adorando. Aleluia. Eu vou pedir para que o Elvio passe aqui na frente, o Elvio. Aleluia. Pastor Davi. Queridos irmãos, aqui à frente estão os pastores, líderes de regiões em cada país. Neles repousa a atribuição de cuidar e zelar pelos demais companheiros. Nós vamos fazer aqui um agradecimento simbólico. A Igreja Assembleia de Deus estará agradecendo simbolicamente, porque eu não poderia chamar todos vocês. Ficaria difícil, pessoal. Peço que vocês entendam. Mas lá nas vossas igrejas será feito um grande culto. Vamos enviar para vocês. E vocês também serão agradecidos. Certo, Daniel? Vamos passar as mãos de Davi Oliveira, nosso certificado do reconhecimento ao teu trabalho. Pastor Edgar, passe ao Davi Oliveira. Pastor, por favor, represente aqui Pastor Vitorino. Está vindo ali que representa o Pastor Vitorino. Pastor Emir. Pastor Miguel Faira. Me ajuda. Miguel Faira. Pastor Daniel Silva. Pastor Jesus Marques. Pueblo Fernandes, Pastor Héctor Rocha lá na ponta. Me ajuda aqui, Pastor Raifran, José de Barros,
Juan Domingos, Walter Lopes, Walter Delgado. E agora, por favor, tem que descer aqui os pastores das cidades não alcançadas. Pastor Otávio Roberto Vasconcelos, o Valmir Renner, Valmir Renner, Pastor Raifan passa as mãos de nosso querido evangelista Rodrigo Teles, São João do Polinese. Então, são esses os nossos queridos que nós estamos simbolicamente, em nome de todos vocês, queridos, entregando este reconhecimento a eles. Não esqueçam, em nome, através deles, queremos homenageá-los e agradecê-los. E lá nos vossos campos, também vocês receberão. Louvamos a Deus por tudo e queremos agradecer a todos os irmãos. Irmãos, foram muitos alojamentos, foram mais de 10 alojamentos para abrigar todos os nossos queridos irmãos. E todos os lugares, os líderes, os irmãos que estão liderando esses alojamentos, eles estão dizendo, conversando comigo, quase que na madrugada, dizendo como é bom fazer este trabalho. Alguém chegou e disse, olha, o ano que vem eu quero arrumar a igreja, eu vou ampliar para poder receber os irmãos. Muito obrigado a todos, obrigado aos irmãos da cantina, muito obrigado a todos. É difícil descrever, todos trabalharam, as irmãs que fizeram o almoço tão bom na sexta-feira, o que foi preparado para as irmãs, liderado pela irmã Maria, e a nossa querida pastora irmã Neiva, que tomou conta de tudo, organizou, me ajudou, e foi uma benção. Deus é bom. Então, a todos, o nosso agradecimento, e assim que puder, estaremos apertando a tua mão e agradecendo a Deus. Eu estou em fase de aperfeiçoamento. Então, creio que a próxima será mais organizada, um pouco mais. Já podemos anunciar, não podemos anunciar a data, né, pastor? Porque não nos foi passado. Mas já temos a palavra do pastor Satírio, que na conferência, na 31ª conferência, ele estará nos trazendo a palavra de Deus. Amém? Então, será uma bênção. Passo então a palavra aos nossos pastores. Bueno, estamos para encerrar mais esta edição do Conferência Internacional de Missões. Mais uma vez, agradecendo a todos os irmãos, o apoio da igreja, do ministério da igreja, todos, enfim, todos aqueles que de alguma maneira colaboraram, cooperaram, apoiaram, que Deus abençoe a cada um. E a vocês, queridos irmãos do Uruguai, Paraguai, meu agradecimento de todo o coração, que
el Señor seja dê a ustedes uma vuelta llena de su gracia. Amém? Amém? Vamos ficar todos em pé, quedar parados. Tem cantina e camiseta do evento. Pastor Miguel está avisando aqui que tem cantina e camiseta. A cantina é para comer, a camiseta é para vestir, viu? Ixi. Hambúrguer, mais o quê? Mais um refri. R$5. Liquidação. É isso aí. Os irmãos cooperem, por favor. Coopere com a cantina ali, comprando um lanchezinho. Nem que não coma, leva para casa, coma amanhã ou depois aí. E a camiseta nem que te caiba, mas ajuda. Leva a camisetazinha aí, tá? Em nome de Jesus, e todo sairá abençoado por Deus. Que vuelva sempre. Ah, é? Amanhã tem reunião de encarregado de congregação e tesoureiros. Sim, amanhã tem uma reunião para os encarregados. Cadê o tesoureiro aqui? Tá, não vou apresentar ele. Mas ele está aqui. Amanhã tem reunião para todos os tesoureiros das congregações. Todos. E os encarregados de congregações também. Então será uma grande reunião. Por favor, os irmãos, compareçam para a boa administração da casa do Senhor. Que Deus conceda a vocês uma boa viagem de vuelta, em nome de Jesus. Pastor Miguel vai impetrar a bênção apostólica. Deus abençoe a todos. Amém. Levante sua mão, irmão. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sempre com todos nós. E a igreja diz: Amém. Deus abençoe.